Informação pelo lateral Paulo Henrique do Vasco. Verdão admite proposta por M. Martinez ainda nessa janela. E finalmente a estreia de John Arias. Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos conversar sobre uma série de atividades e situações que estão acontecendo nos bastidores do Palmeiras. E é claro, vamos te posicionar sobre o mercado da bola começando agora, tá bom? Iniciando pelo que eu acho que todo mundo quer saber, a situação envolvendo Danilo, tá? Então assim, eu tinha ainda um pouquinho de expectativa aí de que o Palmeiras pudesse tentar surpreender no mercado de transferências e fazer um movimento para trazer o Danilo. Infelizmente, ao que tudo indica, o Danilo não sai do Botafogo nessa temporada e o Palmeiras até fez uma jogada ali tentando contatar o Vini Souza do Wolfsburg, mas não rolou. E ele também não ia ser o jogador que ia, nossa, mudar a realidade do Palmeiras, né? Bom, de qualquer forma, o Danilo tá descartado oficialmente. Palmeiras, infelizmente, não vai ter condição de trazer o jogador. Inclusive, recentemente ele sentiu, né, um pouco a coxa, se não me falha a memória, né? E, enfim, saiu da partida contra o Flamengo, se não me falha a memória, com 44 minutos de jogo. Esqueçam o Danilo nesse primeiro momento. E aí a segunda opção que foi sondada é o Fabinho. Então, se eu tivesse que apostar as minhas fichas com base em todas as informações que a gente tem no mercado, né, e informações da imprensa, seriam essas fichas que eu apostaria. Fabinho chegando em junho, uma vez que o Al Ittihad, você que acompanha o canal já sabe, teve uma mudança lá na gestão, né? O clube que era gerenciado pelo fundo do governo, hoje é gerenciado por um fundo de investimento. Por conta disso, o salário do Fabinho é algo astronômico, ele não deve ficar. E se vier para o Brasil, o Palmeiras já está muito avançado na negociação. Então, se eu tivesse que apostar uma ficha pro meio-campo, tá? Eu apostaria a ficha no Fabinho. E aí, quando a gente para analisar, o Palmeiras deve fazer ainda esse movimento pelo zagueiro, a situação do Nino tá avançando a passos largos, tá? E aí, se o Nino não vier agora nessa janela, há uma grande perspectiva de que ele venha também em junho, tá bom? Nino é o pedido do Abel Ferreira, as coisas estão bem avançadas, teve informação, nós falamos no vídeo de ontem, né, de salário já do jogador acertado com o Palmeiras, tempo de contrato, e aí parece que a proposta final que o Palmeiras colocou na mão do Zenit é a seguinte: 14 milhões de euros, sendo 12 fixos e 2 milhões de euros por metas que o jogador teria que atingir, sendo que é válido ressaltar que o Palmeiras ainda tem 4 milhões de euros a receber por conta da venda do John do Bragantino para o Zenit. Então o Palmeiras tem essa grana ainda a receber por ter mantido um percentual nos direitos do jogador e também por conta de ser o clube formador, né? Então assim, situação com o Nino tá bem desenhada para acontecer. Se eu tivesse que apostar as fichas, eu apostaria sim na chegada do Nino pro Palmeiras ainda nessa janela aqui, tá bom? E aí temos perspectivas relevantes aí de que o Palmeiras feche a casinha, né? Que não traga mais ninguém pra se unir a esse elenco que já tá até que ok, né? Eu acho que a gente precisa de um camisa 5 ou um 8, né? E eu vou te trazer informação aqui ainda sobre essa situação, tá bom? Agora falando do Barbosa, zagueiro do Botafogo, que interessa sim ao Palmeiras, mas que é uma negociação um pouco mais complicada, tá? Então, a informação que a gente tem, a expectativa que a gente tem, é que se o Palmeiras não trouxer o Nino, eu estou apostando as fichas nisso, tá? Mas se acontecer, o Palmeiras não conseguir trazer o jogador, o Barbosa é o nome que agrada o Abel Ferreira. Me diz aí nos comentários se te agrada também, né? Se é um zagueiro que faz sentido o Palmeiras manter aqui no elenco, tentar fazer um movimento para trazê-lo para o elenco, né? Vamos prosseguir nosso giro de notícias, mas antes, gente, deixa eu agradecer vocês. Nosso canal tá crescendo num ritmo muito acelerado, tá? 22.200 inscritos, cara, muito rápido, né? Tá crescendo demais. E todo esse crescimento, ele tá muito ancorado, né, numa rapaziada que vem aqui pro canal, que eu falo que é a nossa comunidade, que realmente é apaixonada pelo Palmeiras e que gosta muito da forma como a gente conduz o projeto. E por conta disso, cara, eu tô muito feliz. O lançamento da nossa revista tá previsto ainda pro dia 21 de fevereiro agora, tá cada vez mais próximo. Nós vamos te trazer informação de ídolos do Palmeiras, craque do mês. Vamos trazer as informações dos jogos que o Palmeiras vai ter na temporada, naquele mês, né? Então vai ser uma revista, em princípio, mensal. Vamos te dar um vídeo exclusivo, tá? Só quem comprar a revista por R$ 29,90 vai ter acesso a esse vídeo para acompanhar junto com a revista. Vai ser incrível.
A maior parte do público que acompanha o Palmeiras 90+, assiste pela TV, então vai ser uma experiência diferente, você vai poder assistir esse vídeo de quase 1 hora de duração, acompanhando a revista junto pelo teu celular, tá bom? Vou ensinar como comprar aqui, é bem tranquilo. E, gente, é uma abertura de caminho que a gente tá trazendo aí, porque hoje no nosso segmento ninguém faz isso, tá? Ninguém que grava vídeo pro Palmeiras teve essa ideia aí. Então, vamos ver como é que vai performar. Conto com vocês aí para nos auxiliar nesse projeto, tá bom? Seguindo o nosso giro de notícias aqui, com a saída do Bruno Rodrigues, o Palmeiras ele entende que não há mais nenhuma possibilidade de vender as peças do elenco. Entretanto, Emiliano Martinez deve receber sondagem ainda nessa janela de transferências e o Palmeiras não vai fazer nenhum ato para impedir, né? Não terá nenhuma ação para impedir a saída do jogador, assim como aconteceu com Mikael e Facundo Torres. Ou seja, se pintarem propostas que agradem a diretoria alviverde, Emiliano será negociado. A gente entende que ele não tá conseguindo render aquele futebol que a gente esperava, né, de um meio-campista. Ele é um jogador que parece ter condição de jogar melhor do que tá jogando, não encaixou no esquema do Abel e não é um atleta que, sabe, tem grandes perspectivas de encaixar. Então a gente já tá preparando aí uma possível saída no futuro do Emiliano Martinez. Não acho que ele siga no Palmeiras, tá? De qualquer forma, o Palmeiras vai precisar buscar uma peça de reposição para esse meio. Entretanto, é válido ressaltar que a gente tem dois caras, o Luiz Pacheco e o Rafael Coutinho, que subindo da base agora, né, que tem total condição de desempenhar um futebol melhor do que o Emiliano Martinez está desempenhando. E aí fica uma dúvida. Por que o Abel Ferreira não está aproveitando a qualidade do Pacheco e do Arthur, por exemplo? Arthur entrou na partida contra o Mirassol e jogou muito futebol, tá? E aí ficou essa dúvida, né? Por que o Abel tá fazendo isso? Seria uma estratégia para não deixar com que o jogador, ele, se deslumbre? Porque realmente é um caminho sedutor, né? 18, 19 anos, o menino ganhando 100, 200 mil reais de repente. É um caminho muito complicado. E aí, é óbvio, além da base da estrutura familiar, o clube também tem que dar as peças para que o menino possa se formar, se moldar e ter a cabeça no lugar. Será que o Abel Ferreira tá usando a estratégia que o Luxemburgo usava? Coloca o moleque para ele entender que ele tem potencial, tem talento, tira ele de 2, 3, 4, 5 jogos, coloca de novo e vai fazendo isso até para dar bagagem pro jogador? Ou será que a pressão estava tão alta que ele optou, né, por tirar os jogadores da base temporariamente desse time titular para também tirar a pressão e colocar a pressão no colo de quem, obviamente, tem que compartilhá-la. Andréas, Marlon Freitas, jogadores mais experientes e cascudos, né? Diz a sua opinião nos comentários porque ela é sempre muito importante. Vamos falar agora aqui da situação envolvendo o Paulo Henrique do Vasco, tá? O Palmeiras, como quem não quer nada, aquela velha malandragem, levantou a mãozinha do tipo, ô Vasco, e esse tal desse PH aí, tá à venda, né? Deu aquela sondagem, aquela cutucada básica, que quem entende um pouquinho de negociação sabe. E o Vasco fechou a porta, tá? Como eu digo que fechou a porta no sentido de 63 milhões de reais, quer levar a paga. Fechou a porta, né? Porque 63 milhões de reais é um valor impagável pro Palmeiras, mas não vai pagar esse valor pra um lateral direito nesse momento. A menos que venda o Giai. Como o Palmeiras pretende, o único jogador que eu acho que está à venda nesse momento é o M, né? Então não vai vender o Giai agora. E aí, com essa fechada de porta do Vasco, o jogador se distancia. Faz sentido pra você, porque pra mim, tá no meu entender, de todas as opções disponíveis no mercado, o PH é o lateral que melhor encaixaria nesse time do Palmeiras, tá? Jogador que apoia, versátil, finalizador, boas assistências, fez 8 assistências no Brasileirão do ano passado, um número muito bom, tá? E um jogador que é cascudo, né? Já vestiu camisa de seleção brasileira e tal. Faria total sentido pro Palmeiras contar com o PH. 60 milhões de reais é muito? Depende. Palmeiras gastou 70, 80 no Facundo Torres, né? Depende do ponto de vista. Pra mim o PH encaixaria muito bem nesse time do Palmeiras, mas Palmeiras sondou e a porta foi fechada, tá bom? Agora, as portas que estão abertas são as portas do Palmeiras para John Arias. Presta atenção, John Arias tem chances reais de antecipar a sua estreia e ao invés de estrear contra o Fluminense, estrear nas quartas de final do Paulistão no próximo sábado contra o Capivariano. Não deve jogar como titular, mas deve ganhar pelo menos 15, 20 minutos dependendo do desenrolar da partida, tá bom?
Então, o Palmeiras deve entrar com um time considerado titular ali, né? Com o Maurício flutuando entre as linhas, mas o Arias tem grande chance de entrar no segundo tempo. Ele tá treinando bem, tá? Fisicamente é um leão. Todos os vídeos que a gente assistiu aqui, as matérias, né, a respeito dos treinamentos do Arias, estão mostrando que o Abel tá realmente encantado. Já conhecia o jogador, né? Já sabia da qualidade do jogador. E aí, é claro, não tem muito pra onde correr. Um jogador com essa qualidade, é óbvio, o Abel vai chegar e vai acenar pra imprensa, né? Dizendo que não, aqui o cara chegou agora, já tem gente aqui brigando por titularidade há tempos e tal, mas não dá. É que nem o Marlon Freitas. Marlon Freitas chegou, não vai ganhar a vaga, e ganhou. Então o Arias vai ganhar essa vaga naturalmente, até pela qualidade que tem, é questão de tempo, tá bom? E o Paulinho segue firme na recuperação, expectativa que agora, na próxima semana, tudo correndo bem, ele volte a fazer os treinamentos intensos com o resto do elenco. Isso quer dizer que há sim uma grande, enorme possibilidade do Paulinho jogar a partida contra o Vasco, como a gente tem noticiado aqui, ó, há meses, né? Há uma possibilidade grande de que o Paulinho retorne, sim. Pra você que tá aí agora nesse exato momento comentando, mas você gosta muito do Paulinho, fala muito. Sim, 2 jogadores que eu gosto, 3, né? Tá bom, vai. Não dá pra falar isso, vai, porque eu gosto de vários jogadores titulares do Palmeiras, mas assim, Vitor Roque e Paulinho, pra mim são 2 jogadores, cara, de nível de seleção brasileira. Flaco Lopes, Andréas, Marlon, o time do Palmeiras não é ruim, passa longe de ser ruim. É um time muito cascudo. O problema é o elenco, né? Precisamos dar mais minutos aí para nossas crias, para que elas se fortaleçam e se mostrem cada vez mais prontas para os momentos de dificuldade do Palmeiras. Então, Paulinho chegando, Arias estreando e a gente tem um movimento muito grande. E agora eu vou te ensinar uma coisa, ó, presta atenção, porque o Palmeiras 90 mais também é escola, tá? Toda vez que você tiver interesse ali, né, em conhecer um pouquinho mais sobre os números dos jogadores, existe um caminho oficial que você pode utilizar, tá? Então nós estamos aqui no site oficial do Palmeiras, beleza? Eu tô aqui na área inicial e eu vou clicar aqui, ó, palmeiras.com.br, né? E eu vou clicar aqui, ó, em futebol, elenco profissional. O Palmeiras disponibiliza esse, vamos chamar de aplicativo aqui, né? Com todo o elenco, a comissão técnica, o núcleo de saúde, tá todo mundo aqui, beleza? Mas a gente quer ver nesse momento o elenco. Todos os jogadores que foram cria da academia, eles vão estar com um selinho aqui de cria da academia, né? Como você pode ver aqui no Benedetti. Quando você passa o mouse, você vê aqui, ó, que tem a nacionalidade, né? E a liga com a qual a nacionalidade dele vai estar atrelada. Por exemplo, o Giai é um argentino, ele vai estar ligado à seleção argentina, né? Foi isso que eu quis dizer. Então vamos lá. O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Dá uma olhadinha nos números aqui do Andréas Pereira. Então, o Andréas Pereira tem dupla nacionalidade, ele também é belga, né? Clicando aqui no link dele, a gente tem essa página maravilhosa, tá? Cada jogador do profissional tem a sua. E aqui a gente tem os dados da temporada. Se não me falha a memória, eles pegam esses dados do próprio SofaScore que a gente também usa, é automático aqui. Então o Andréas na temporada, e eu posso filtrar pelas competições, né? Ele tem 8 jogos com 10 assistências para finalização e 4 finalizações certas. Números absolutamente elevados, né? Quando a gente para pensar. A gente vai descendo aqui e a gente tem as informações do jogador, um histórico de todo jogador, a gente tem a data de nascimento do cara, idade, o local de nascimento. Pelo que eu tô vendo, ele nasceu realmente na Bélgica, embora seja brasileiro, né? Os clubes por onde ele passou, os títulos que conquistou, né? E os números aqui dele na temporada. Por exemplo, atualmente são 9 jogos com 1 gol, né? No total. Então aqui deve ter um delay aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente tem aqui as estatísticas, ó. 5 assistências, velho. O cara tem 8 jogos e 5 assistências. Sendo 10 assistências para finalização onde o centroavante, ou enfim, o jogador não conseguiu arrematar e fazer o gol, né? Então aqui você vai ter todas as informações do Palmeiras e eu tô te mostrando isso porque isso é só um exemplo do que a gente vai ter na nossa revista, tá? Vou te trazer informação, conhecimento, para você poder chegar no bar ou no churrasco de família para trocar ideia com seus amigos e ter dado. É muito mais legal falar de futebol com número, porque senão fica um negócio aéreo. Como é que eu posso falar que o Vitor Roque é um bom atacante? É simples, a gente pega aqui os dados e a gente cruza as informações com os números que tem aqui.
Então na revista a gente vai poder te trazer todo esse conteúdo e um vídeo exclusivo pra gente relembrar um ídolo do passado, um craque do mês, um craque do futebol feminino, uma craque, né, do futebol feminino, e também as novidades do mercado da bola compiladas, tudo de uma vez só pra você, tá bom? R$ 29,90 é um preço exequível? Diz aqui pra mim nos comentários se você pretende adquirir a revista do Palmeiras 90+, e eu tô deixando estrategicamente pra falar disso agora, tá? Porque é a galera que tá com a gente aqui no canal nesse momento do vídeo que realmente gosta do conteúdo, tá bom? E pra finalizar o vídeo, eu trouxe uma outra surpresa aqui pra você. Dia de surpresas no Palmeiras 90+, né? Eu separei os dados da nossa imperatriz na temporada, a Bia Zanerato, tá bom? A Bia Zanerato, ela tem 2 partidas nessa atual temporada pelas palestrinas, né? A primeira partida do Brasileirão, ela disputou contra o América Mineiro e meteu gol, tá? E é isso que eu quero trazer pra vocês, presta atenção. 20% das vezes em que a bola chega pra Bia em condição de arrematar, é gol. É um número assustador, porque ela tem 5 finalizações no jogo que disputou. Ou seja, ela vai marcar um gol, tá? É óbvio, a gente tem que analisar aqui também os outros jogos, né? Então, contra o Corinthians, por exemplo, ela também mete gol, com uma chance e um gol, né? Basicamente uma bola que sobrou pra ela e rede, né? Esses números eles vão sendo atualizados durante a temporada aqui, né, no futebol feminino. E a gente vai trazê-los pra vocês, tá bom? Quando a gente analisa a carreira da Bia Zanerato, a gente percebe uma coisa. Eu vou trazer só de 2024 pra frente, porque é muita coisa, né? E só do Palmeiras, né? Então, quando a gente analisa aqui, só do Palmeiras não, desculpem, todos os times, né? Porque 2024 ela já tava no Kansas lá. A gente analisa aqui que, cara, no futebol americano, ela teve 25 atuações com 7 gols e 3 assistências e uma média de uma nota, né, média de 7,22 em 2025. Em 24 foram 16 para 9 participações em gols. O que a gente percebe? Na liga mais disputada do futebol feminino, ela entregou resultado. E aqui na Liga Brasileira, cara, ela vai voar. Hoje, a Bia Zanerato, se não me falha a memória, é a 2ª ou 3ª maior artilheira da história do Palmeiras, tá? Estamos falando de uma craque que veste a camisa do Palmeiras e que tem muito a entregar. O futebol feminino tá evoluindo demais e pode ter certeza, anota o que eu tô falando aí. A gente ainda vai comemorar muitos títulos do Palmeiras feminino nessa temporada e já começamos bem com a Supercopa em cima do maior rival, não é verdade? Então aqui a gente tem informações no SofaScore que podem agregar sim ao nosso conhecimento. No site do Palmeiras a gente também tem e, veja bem, na revista a gente vai trazer mais informação ainda e um vídeo exclusivo com tática, com tudo. Esse projeto da revista é uma das coisas que eu mais me apoio, tá bom? Quero aproveitar esses minutos finais aqui para te agradecer. Como você percebeu, nós não estamos no nosso estúdio original, hoje não estamos em casa, né? Mas encontramos um espacinho aqui para trocar essa ideia com vocês. É muito importante para mim ver como o canal tem crescido, tá? E eu sei que só é possível todo esse crescimento por conta de você que tá me assistindo. Cada like, cada comentário, cada hype, tudo isso conta muito e tá fazendo com que esse projeto ele não só cresça, mas ele voe. O Palmeiras 90+ hoje não é só uma pessoa com uma câmera falando pra você, tá? Nós temos direta e indiretamente já 4 pessoas trabalhando. Devagarzinho a gente tá chegando lá e só tá sendo possível porque você abraçou a ideia do canal, comenta, curte, divulga. Cara, tudo isso tá fazendo uma diferença na vida da gente e pode ter certeza absoluta que a gente vai tentar ao máximo continuar entregando um bom resultado pra você que tá me assistindo. Você é meu foco, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre e lembrem-se, tá? Não se esqueçam. Avante palestra. Boa semana.